Olá, eu sou o Lucas Espíndola, professor de matemática aqui da Faculdade ESAGS, e agora nós vamos fazer uma aula sobre integral definida e excedente do consumidor. Então nós aprendemos a calcular a integral, aprendemos algumas técnicas, nós vamos usar essas técnicas de integração aqui e usar uma aplicaçãozinha interessante de teoria microeconômica, que é o estudo do excedente do consumidor. Antes de falar propriamente do excedente do consumidor, vamos falar um pouco de teoria, da teoria de integração. Cálculo de primitivas. Bom, eu tenho uma funçãozinha f, tá? Estou aqui falando funções comuns, estou assumindo até contínua. O problema do cálculo de primitiva envolve, dado uma função f', encontrar uma função f'ona cuja derivada dela seja f'. Ou seja, o problema fundamental, o problema central aqui é procurar funções cuja derivada é a função dada, tá certo? Encontrar funções assim, por exemplo, quem que seria uma primitiva de x? X² sobre 2, porque quando derivamos x² sobre 2, obtemos a função x. Na verdade, não só x² sobre 2, mas uma família de função x² sobre 2 mais qualquer constante, porque dado que quando derivamos a constante ela se anula, né? Derivado de qualquer uma dessas funções é x. Por exemplo, quando eu derivo seno, eu tenho cosseno. Logo, uma primitiva do cosseno é a função seno. Ok? Derivada do seno, cosseno. Então, vamos falar um pouco de integral definida. Aqui nós temos, né, um plano cartesiano, o gráfico de uma função f, né, uma ilustração contínua de um gráfico, definido no intervalo AB. Tá certo? E aqui nós vamos, como será que nós calculamos a área sob esse gráfico? Então, eu quero a área entre o eixo e esse gráfico, tá certo? Bom, uma ideia é a seguinte, eu não conheço essa curva. Essa curva é algo muito estranho para mim. O que eu posso fazer? Se eu fizer recortezinhos de retângulo dentro dessa curva, eu posso chegar perto do valor. Então, eu faço uma partição do intervalo AB, tá certo? Eu faço uma partição do intervalo AB nesses pontinhos x0, x1, x2, xn. E a altura, então eu tenho retângulos cuja base é essa diferença, que eu chamo de ΔX, e a altura é o f do x0, f do x1 e tantos. Se eu pegar, mas a ideia central é, eu faço esse recorte de retângulozinhos, depois eu somo a área de todos esses retângulozinhos. Eu chego num valor perto da área. Tá certo? Uma maneira de eu chegar perto do valor da área. Bom, mas se eu quiser chegar mais perto, o que eu faço? Eu faço mais retângulos. Quanto mais retângulos eu fizer, mais próximo do valor real da área eu chego. Fazer mais retângulos significa que eu faço essa partição com diferença de tamanho cada vez menor. Tá certo? Então, por isso que nós temos aí o conceito de integral da soma de Riemann envolve a integral definida, permite determinar a área sobre o gráfico. Então, a área dada pela integral de AB, de f de x dx, esse símbolo aí, ele é até um S estilizado, né? No passado usavam até a letra S mesmo, mas é um S esticado, né, de soma mesmo, a ideia é de soma, porque é uma soma exaustão. Tá certo? Basicamente, o que eu faço? Eu construo retângulos minúsculos, depois eu somo a área de todos esses retângulos. Então, isso é o limite, quando ΔX tende a zero, da somatória, indo de 0 até n-1 de f de xi vezes ΔX. f de xi vezes ΔX é a área de cada um desses retângulos. Essa somatória eu estou somando a área de cada retângulozinho, e de cada retângulozinho, quando eu faço a diferença entre eles, muito pequena. Então, a gente pode dizer aí que integral é um processo exaustivo de cortes, entendeu? Você corta, particiona em pedaços cada vez menores, uma coisa bem Dexter mesmo, né? Você particiona em pedaços bem menores e depois você soma tudo, ok? Teorema fundamental do cálculo é o quê? Seja f uma função contínua em AB, aqui eu estou assumindo isso. Então, a integral de AB de f de x dx é igual a f'ão de B menos f'ão de A, que é igual a esse f de x de A a B. Eu uso isso para dizer que f de B menos f de A é só uma notação. Mas quem que é essa f'ona? F'ona é uma primitiva do f'inho. F'ona é uma função cuja derivada dá f'inho.
Portanto, teorema fundamental do cálculo. Integral de AB de f de x dx é igual a f1 de b menos f1 de a. Bom, isso daí é uma teoria rápida, né? Só para a gente aplicar na teoria do excedente do consumidor. Vamos tentar problematizar isso. Bom, aqui eu desenhei um plano, né, em que o eixo das abscissas eu coloquei Q, denotando quantidade, e no eixo das ordenadas, P, denotando o preço. Tá certo? Isso é usual no estudo. Você pode colocar quantidade no eixo de baixo e no eixo horizontal e preço no eixo vertical, tá certo? Usualmente, nós colocamos preço no eixo horizontal e quantidade no eixo vertical, né? Tá certo? Baseado numa hipótese dos tomadores de preço. Primeiro você encontra um produto a determinado preço para depois determinar a quantidade que vai consumi-lo, tá certo? Então, mas para efeito de cálculo, aqui no caso dos nossos cálculos, vai ficar mais simplificado se eu fizer essa inversão. O que me garante que eu posso fazer essa inversão? É porque essa função demanda, que é essa função que está desenhada aí, é uma curva estritamente decrescente. Então, colocar quantidade ou preço em qualquer um dos eixos não interfere muito na questão dos nossos cálculos. É uma função perfeitamente inversível. Tá, então eu fiz aí, eu coloquei no eixo das abscissas, eu coloquei quantidade Q e no eixo das ordenadas o preço em função da quantidade. Tá certo? Ok? Situação problema. Seja P de Q, a demanda do consumidor por litros de leite, e P barra, o preço de mercado do litro de leite. Seja Q barra a quantidade demandada ao preço P. O que é o excedente do consumidor? Como calcular esse excedente a partir da curva de demanda? Então tá aí. A nossa ideia é a seguinte. Bom, eu tenho aí essa curva de demanda, ela sai lá do P0, né? Eu estou assumindo que ao preço P0 esse consumidor não consome nenhuma unidade do bem, ao preço P1 ele consome uma unidade, ao preço P2 duas unidades e assim vai. Suponha que o preço de mercado seja P. Então, eu vou tentar determinar a área entre o gráfico da função demanda e a reta P, ok? Portanto, a fórmula para o excedente do consumidor é dada por EC, excedente do consumidor, igual a integral de 0 até o preço, a quantidade Q barra, que é a quantidade efetivamente consumida, de P de Q menos P barra de Q. Então, eu pego a função demanda, dela eu tiro o preço efetivamente pago. É o preço de demanda menos o preço efetivamente pago. Ok? Basicamente uma integral. Bom, vamos pegar aí um exemplo para a gente tentar resolver. Se a demanda por determinada bebida segue a lei P igual a 12 menos 2 raiz de Q, onde 0 menor ou igual a Q, que é menor ou igual que 36, e o preço de mercado é R$ 4,00 o litro, qual o excedente do consumidor nesta relação de compra? Tá bom? Vamos lá? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é o seguinte, ele me deu o preço de mercado, ele deu o preço que você encontra na gôndola, o preço que você acha no supermercado. Mas nem sempre o preço que você acha no mercado é o preço que você está disposto a pagar. Muitas vezes está disposto até a pagar mais por aquele bem, mas quando você encontra um preço menor, você teve um excedente. É essa a ideia de excedente do consumidor, ok? Admita que você está com muita sede andando na rua, e você encontra uma lata de refrigerante a R$ 3,00. Às vezes você está disposto a pagar por aquela lata de refrigerante até R$ 5,00, se for o caso, tá certo? Mas você pagou 3, você teve um excedente. Com o dinheiro restante você pode comprar um salgado, alguma outra coisa. A ideia de excedente é essa ideia bem simples, tá certo? Ok? Nesse caso, então, a bebida é R$ 4,00 o litro, né? Em unidade contínua, R$ 4,00 o litro. Vamos tentar entender aí. Bom, a R$ 4,00, qual que é a quantidade que esse consumidor vai consumir? É só colocar na relação de demanda. Então, lembra, preço é igual a 12 menos 2 raiz de Q. Aqui no caso, o preço é 4. 4 é igual a 12 menos 2 raiz de Q. Bom, se eu passo o 12 que está positivo para o outro lado,
Fica menos 2 raiz de Q igual a menos 8. Bom, menos dos dois lados, multiplico por menos 1 ambos os lados e obtenho que 2 raiz de Q igual a 8. 2 multiplicando, passo para o outro lado dividindo, eu tenho raiz de Q igual a 4. Portanto, Q igual a 2. Lembra, raiz de Q igual a 4, Q igual a mais ou menos 2. Mas nesse problema não faz sentido quantidade negativa de bens. Nós estamos tratando de bens que não envolvem quantidade negativa. Portanto, a gente pega a raiz positiva, Q igual a 2. Bom, então eu sei que ao preço R$ 4,00, esse consumidor está disposto a consumir 2 litros desse bem. Tá certo? Ok? Assim, vamos agora aplicar na fórmula do excedente e achar o tal do excedente do consumidor. O excedente do consumidor, então, é dado por integral de 0 a 2 de 12 menos 2 raiz de Q menos 4 de Q. Ou seja, a integral do 0 até a quantidade efetivamente demandada da função demanda menos o preço efetivamente pago. Tá certo? Repetindo, excedente do consumidor igual a integral de 0 a 2 de 12 menos 2 raiz de Q menos 4 de Q. Bom, fazendo a conta do 12 tirando 4, excedente do consumidor igual a integral de 0 a 2 de menos 2 raiz de Q mais 8 de Q. Bom, um procedimento que a gente sempre faz, porque a gente consegue usar bastante a regra do tombo. Quando a gente vê raiz, a gente assusta. Então, para poder usar a regra do tombo, não tenha medo. Raiz de Q não é nada mais do que Q elevado a meio, tá certo? Então, a gente fica nessa transição entre raiz, Q elevado a meio, raiz, expoente fracionário, tá certo? Vamos colocar isso como expoente fracionário. Excedente do consumidor igual a integral de 0 a 2 de menos 2 vezes Q elevado a meio mais 8 de Q. Por que eu fiz isso? Para usar a regra do tombo. Integral de Q elevado a meio é soma 1 embaixo dividido por meio mais 1. Utilizando a regra do tombo, o excedente do consumidor então vai ser igual a menos 2 vezes 2 terços vezes Q elevado a 3 meios. Meio mais 1, 3 meios. Tá certo? Então, mais 8Q. Excedente do consumidor igual a menos 2 vezes 2 terços vezes Q elevado a 3 meios mais 8Q. Bom, se eu ajeitar, eu tenho que o excedente do consumidor vai ser menos 4 terços vezes Q elevado a 3 meios mais 8Q calculado de 0 a 2. Então, primeiro eu substituo no 2 e depois substituo no 0, seguindo a definição que nós falamos no início. Portanto, se eu colocar no lugar do Q, colocar 2, dado que se eu substituir por 0 vai anular mesmo, eu tenho que o excedente do consumidor é igual a menos 4 terços vezes 2 elevado a 3 meios mais 8 vezes 2. Vou fazer essa continha. Tá? Excedente do consumidor, portanto, é igual a menos 4 terços vezes raiz de 8 mais 16. 2 elevado a 3 meios é a raiz de 8. Bom, aí você pode usar a sua calculadora. Eu estou usando aqui um valor aproximado para a raiz de 8 de 2,83. Se eu for lá e no lugar do raiz de 8 colocar esse valor aproximado que eu disse, e fazer os cálculos, pode ser numa calculadora mesmo, eu obtenho que o excedente do consumidor é de aproximadamente 12,23. Então aí nós achamos o excedente do consumidor nessa relação de consumo. Tá? Um valor aproximado de 12,23. Então aí nós vimos uma aplicaçãozinha de integral definida, mais ou menos a teoria, o que significa, e como que isso se aplica nesse probleminha interessante de teoria microeconômica, que é justamente a determinação do excedente. Essa foi a nossa aula de hoje e até a próxima aula.